amigo, você que curte artes marciais, que gosta do canal da Revista Master, muito obrigado por você estar aí. Não se esqueça de assistir até o final, teremos várias informações, um bate-papo muito gostoso, porque esse aqui é o quadro direto da redação. A gente faz esse quadro quando recebe visitas ilustres, amigos, e hoje eu estou aqui com uma visita que é quase internacional, né? Ela veio lá de Manaus, é isso aí, policial civil, primeira kodansha de karatê do Brasil, da Confederação Brasileira de Karatê, 7º Dan pela Confederação, 7º Dan pela Shorin-ryu Shinshukan do Brasil. Seja muito bem-vinda, Disney, minha amiga. A satisfação toda minha. De muito tempo, nossa, né, Disney? Sim. Ela participou do Grandes Mestres, já há muitos anos, veio para cá várias vezes. E você está aqui também, você teve um seminário, como é que foi? Eu vim aqui para o encontro de kodanshas da Escola Shinshukan, né? Os kodanshas se reúnem 2 vezes por ano. E a primeira vez nesse ano foi agora, né, no final do mês de março. E foi um encontro lindo, a gente revê velhos amigos, bons amigos, mestres queridos, foi maravilhoso. Que bacana. Você tem uma vida dedicada ao karatê, quantos anos são? Ano passado eu completei 40 anos de prática do karatê. Não sou muito velha não, porque eu comecei no karatê muito novinha. Eu ia até fazer essa brincadeira, você não deixou. Que bacana, começou bem cedo. Pois é, comecei bem cedo, ainda adolescente, né? Eu comecei a vida no judô, mas o meu mestre no judô já era um professor de idade, já era um senhor. Voltou para seu país de origem, ele era do Japão. E aí eu fiquei sem local para treinar judô e conheci o karatê. E desde então o karatê Shorin-ryu, e desde então não parei mais. Que bacana. Por que você gostou? Por que você foi treinar arte marcial? Aquela história, né, de ver filme de luta, de ver Bruce Lee, aquela coisa que todo adolescente tem com as lutas, né? E eu tinha irmãos, eu não tenho irmãs, eu só tenho irmãos, e eles gostavam das lutas também. Eles treinaram um pouco, mas não prosseguiram. Só quem prosseguiu foi eu. Você treinou para se defender dos seus irmãos? Também. Você era briguento ou não? É interessante. Às vezes que eu me meti em confusões sempre foi por causa deles, né? Para defender eles. Mas eu não era boa peça, não. Eu era meio abusadinha. Que bacana. E você vai completar... Já completou 40? Perdão? Ano passado eu completei 40 anos de prática. 40 anos? 40 anos. É uma vida. Sim, se você for pensar em todo esse tempo, nossa, parece muito tempo. Mas quando você está dedicado, está fazendo o seu trabalho normalmente, vivendo, né? Você vive o karatê. Eu, quando vi que era 40 anos, eu falei, meu Deus, já 40 anos. A gente eu não nem vê senti. passar, né? Não vê passar, exatamente. Caramba, que legal. Foi muito natural, sabe? Muito As natural. coisas vieram de forma muito natural. Eu fui fazendo o que eu gosto. Acho que é muito isso. Quando você faz o que gosta, você não percebe o tempo passar, não fica pesado. Não, eu vejo você muito ativa no karatê, porque viajar de São Paulo para Manaus, eu já fui já, é longe, né? É custoso. Longe. Direto, né? 4 horas voando. Agora, quando eu fui, fiz escala em Brasília. Pois é. Foi mais tempo. Mas 4 horas se estivesse na Europa, você passava por 3 países. Exatamente, exatamente. O Amazonas, olha só, o Amazonas, só para você ter para as pessoas que não conhecem o Amazonas terem uma ideia, o Amazonas ele tem 62 municípios. Eu acho que uns 4 ou 5, se não me falha a memória, são ligados por terra. Os demais, ou você vai de barco ou você vai de avião. Tem municípios no Amazonas que você precisa viajar 15 dias de barco para chegar, saindo de Manaus. Então você imagina aí como é longe as coisas. Caramba! E você está ligado a uma federação lá? Federação de Karatê do Estado do Amazonas. E como é que está o karatê lá? Nossa, a gente evoluiu muito nos últimos anos. A gente já fez campeões internacionais, né? Caramba! Campeões internacionais. O presidente da federação, o Sensei Washington Mello, muito abnegado. É um cara que vive pro karatê, tem uma diretoria fantástica, um apoio bacana do diretor técnico, diretor de arbitragem, né? E ele consegue fazer um trabalho muito bacana e com isso os resultados vêm, né? A Federação do Amazonas ela é uma federação que tem um nome
reconhecida no país, respeitada, muito por conta do trabalho. Então a gente já tem aí campeões internacionais. Que bacana. Já compuseram a seleção brasileira, inclusive agora teve uma seletiva aí de brasileiro e já fizemos vários campeões. Caramba! Manaus tem uma tradição, né? Tem o Jungle Fight também. Sim, o Amazonas, ele tem uma tradição muito grande nas lutas de um modo geral. O jiu-jitsu do Amazonas é reconhecido internacionalmente. A força do jiu-jitsu do Amazonas é reconhecida internacionalmente. O karatê, estamos aí com atletas na seleção brasileira, atletas reconhecidos internacionalmente, entendeu? E uma outra modalidade esportiva que o Amazonas se destaca muito é o atletismo. Olha. Já tivemos atletas olímpicos, inclusive. Que legal. Então, bom, o que eu sei é que o soldado do exército de Manaus é o melhor do mundo na Guerra na Selva, que é o SIGS. O SIGS. Né? Eu tenho um amigo lá. É impressionante. O nosso Centro de Instrução de Guerra na Selva é respeitadíssimo no mundo, recebe inclusive profissionais militares de outros países para fazer instrução lá. Então, assim, realmente, a gente não deixa a dever, não. Isso é um orgulho para nós, né? Nossa, demais, até porque a gente detém ali, estamos ali, o Amazonas, ele está com uma boa parte da floresta amazônica do Brasil, dentro do seu território, está com uma boa parte da floresta amazônica e temos ali o maior rio do mundo, né? Que é o Rio Amazonas. Eu estive lá, nas Anavilhanas e no Rio Negro, né? Muito lindo, o arquipélago de Anavilhanas. E é legal que não tem mosquito, porque o rio é ácido, né? Aquele Rio Negro. Né? Tem áreas que você consegue navegar tranquilamente, mas tem áreas um pouquinho complicadas. E essa sua profissão de policial? Pois é. Tem muita coisa aqui que a gente não pode falar. Pois é. Eu te conheço. Mas assim, o karatê te ajudou nessa sua profissão? O karatê me ajudou desde sempre. Aliás, as artes marciais me ajudaram desde sempre. Porque assim, quem me conhece hoje não consegue imaginar, mas eu fui uma criança tímida. Aquela criança que sentava no fundão da sala, que falava pouco, que era muito, muito quieta, muito, sabe? Aquela isolada, assim era eu. E o karatê me deu autoconfiança, me deu aquela coisa de acreditar em si mesmo, de ir pra frente, de enfrentar, sabe? O karatê me deu realmente autoconfiança, me deu coragem, forjou caráter, sempre foi essa a fala do Sensei Yoshihide. Que o karatê ele forja caráter, ele prepara pessoas, né? É errado você pensar no karatê apenas como luta, como esporte de bater, de contato. É mais que isso, né? Karatê é filosofia de vida. Quem, em sã consciência, sai do Amazonas para vir para uma aula? Eu vi muito isso quando eu saí de Manaus agora recentemente. Os colegas de trabalho, mas você vai viajar para São Paulo para uma aula? Você vai gastar dinheiro, vai gastar tempo por conta de uma aula. Eu falei, não é uma aula, é a aula, né? É o encontro. Eu vou encontrar ali a nata do karatê da Shinshukan. Eu vou rever ali velhos amigos, queridos amigos, né? Então é uma troca de informação, é mais que aula, né? Troca de energia. Então o karatê é filosofia de vida, o karatê não só o karatê, que eu penso que o lutador, o praticante de arte marcial, ele é diferenciado, ele é diferente. É diferente dos outros esportes, né? Porque tem mais hierarquia, tem mais essa vivência, essa filosofia mesmo de vida, né? Pois isso que difere, né? Sim, é o que a gente tenta implantar. Não é só competição. Tem a competição, mas tem o lado do Budô, o lado da tradição, o lado de manter as tradições realmente. Muita gente, esse é um tema polêmico, né? Porque todo mundo fala que a competição tira a essência, mas a competição ela divulga. Eu sou a favor da competição porque ela divulga a modalidade, né? Sem a competição você não... Então você tem que separar muito isso, né? Pois é, assim, tem a aula de competição e tem a aula filosófica. É natural do jovem, ele entra na escola, ele ainda está com aquele ímpeto de competir, de conquistar, de ganhar medalhas. Isso é muito importante para ele, especialmente para o jovem.
Mas isso é uma parte, né? É uma ponta do iceberg. Tem muito mais por debaixo dessa água. E a base que fica, o legado que se deixa é a base, é o budô, é a tradição. Então, ele pode ser um excelente competidor e ser um karateca ruim, dependendo do professor. Uma pessoa que não tem base, não tem estrutura. Mas o karateca, que tem uma estrutura, uma base aplicada pelo professor, toda fundamentada nas tradições, no respeito, especialmente o respeito ao próximo, esse daí, ele é completo, né? Então a competição realmente ela serve para divulgar. Mas o que a gente vai divulgar? A gente tem que divulgar o que é bom. E o que é bom, ele não é só restrito a um ganho de medalha. Ele é muito além, é muito mais. Quando você vai competir, você representa, além de representar você mesmo, você representa uma escola, você representa um professor, você representa uma entidade, um estado, o seu país. Então, se você não tiver uma base filosófica, uma base de Budô, você vai representar como? Muito bom essa colocação. Agora eu queria te pedir só 2 minutinhos para você assistir o teaser aqui do nosso Grandes Mestres, do nosso livro Grandes Mestres, que esse aqui, agora é a 16ª edição, especial Jade, ok? Acompanhe aí, 2 minutinhos. Então, Disney, você como mulher, né, como Kodansha, com um título tão bacana de ser a primeira do Brasil, o que você diria para uma mulher que quer treinar arte marcial? Olha, eu já sofri discriminação em muitos lugares. Muitos lugares. No meu trabalho, por exemplo, eu tive que provar que eu era boa. Enquanto um colega trabalhava 100, eu trabalhava 200 para provar que eu era boa, que eu merecia estar onde estava. Né? Sempre fui muito esforçada nesse sentido. Mas na luta, eu nunca sofri discriminação. Né? Eu acho que o ambiente da luta, pelo menos no karatê, não posso falar de um modo geral, mas no karatê, que é o que eu conheço um pouquinho, é extremamente democrático. Né? Meu mestre Shinzato era incrível. Ele tratava todo mundo de maneira igual. Ele falava com faixa branca como ele falava com faixa preta. Meu mestre Masahiro, a mesma coisa, entendeu? E agora tem Sensei Mitsuhide, que leva o legado da escola à frente. Então, assim, o que eu digo para a mulher de hoje é: se você quer ir para a luta, se você quer começar, vai em frente. Vai em frente, porque o mundo hoje, ele está cada dia mais violento. Eu, dentro da minha profissão, consigo dizer que o índice de feminicídio no Brasil é assustador, é alarmante. Eu tenho uma filha, né, e eu ensino a ela todo dia a se defender, tanto de maneira com postura, verbalizando ou se afastando, como reagindo fisicamente. Então, a minha filha, a Olga, ela treina boxe, ela é faixa marrom de karatê, esse ano faz exame para primeiro dan. E o que eu posso orientar, eu oriento para se defender, porque esse mundo ele está, cada dia que passa, mais violento, mais perigoso, e é alarmante os níveis de feminicídio que acontece nesse país. Eu penso que é uma mudança que tem que acontecer estrutural, é uma mudança que tem que acontecer na cabeça masculina. Graças a Deus, nem todos os homens são assim, né, agressores, abusadores. E essa nova geração está vindo diferenciada, está vindo com respeito um ao outro. Isso, eu fico feliz com isso, quando eu vejo a nova geração, quando algum homem toma um partido nosso, feminino, eu fico muito feliz, porque vai mudando, vai aprimorando as coisas, a relação vai mudando. Então, mulheres, vão à luta, se preparem, se qualifiquem cada vez mais, isso em todos os aspectos, porque o lugar de mulher é onde ela quer, é onde ela quiser. Nós podemos estar onde nós quisermos, desde que tenhamos competência e preparo. O preparo exige
coragem, exige determinação. E é isso. Muito bacana. Eu não tenho coragem, não. Se a Elaine vier me bater, eu apanho. Eu não tenho coragem nem de levantar. Eu prefiro apanhar quieto. É o melhor, né? Não tem como, né? O cara que faz isso não é homem, né? Pois é, a cada 6 horas uma mulher é morta nesse país. Meu Deus. Complicado. É muito triste, né? E assim, a gente tem que se reinventar todo dia para sobreviver. Não estou dizendo que a vida dos homens é fácil, não. Mas as mulheres nesse país têm uma vida muito complicada. Não é fácil. Uma vez fui treinar, levei minha família para treinar, fomos todos treinar, né? Taekwondo. A Elaine, como não tinha memória muscular, ela ficou lesionada, né? Porque ele foi querer fazer, se esforçou demais, ficou com o joelho lesionado. E o Taekwondo, toda aula a gente faz combate, toda aula faz combate. E o meu mestre, Fábio Goulart, né, na época, colocou eu e a Elaine para lutar, né? Aí falou, e aí, Fábio, o que você vai fazer agora? Eu falei, bom, velho, eu vou apanhar. Vou fazer o quê? Fazer o quê, né? Ela faixa branca, né? Eu falei, eu vou fazer o quê? Eu vou apanhar, não vai ver. Exatamente. Mas não lutamos, não. Mas foi bem legal. A sua filha também é da Xixucan? Sim, faixa marrom. Eu tenho 3 filhos. Sim. Meu filho mais velho é 4º Dan, né? De Karatê Xixucan. 4º Dan de kickbox. E instrutor de boxe. Que legal. Fisioterapeuta. Eu lembro dele. A minha filha, ela é faixa marrom da Xixucan, né? Vai se exame para faixa preta agora no final do ano. E também treinou boxe, né? E o meu filho caçula, depois de muito relutar, a gente insistiu tanto para ele treinar, ele nunca quis. Mas aí um tempo pra cá ele resolveu, não, eu vou. E começou a treinar e tá começando também no Karatê. Ah, que legal. Eu lembro só de 2 filhos seus, eu sabia que tinha 3. Que bacana. Então, você também saiu uma homenagem sua num livro internacional das Mulheres Guerreiras. Pois é. É livro lançado na Alemanha. Lançado na Alemanha. Nossa, eu fiquei tão feliz, porque assim, o Amazonas ele é sempre tido como um lugar muito distante, até inóspito por algumas pessoas. Então, quando alguém do Amazonas sai para ser publicado a nível internacional, nossa, é uma vitória. Eu fiquei muito feliz pelo meu estado, muito feliz pela minha modalidade, pela Federação do Amazonas, pela repercussão que deu muito positiva, né? Então, nossa, fiquei muito feliz. Eu ia te perguntar isso, teve repercussão? Teve repercussão dentro da instituição que eu trabalho, né? Que legal. Na Polícia Civil, as pessoas viram, todo mundo ficaram bem felizes e surpresos de saber que uma pessoa do estado do Amazonas saiu com uma repercussão no livro internacional, né? Especialmente na Alemanha, que é tão distante, né? Mas eu já tinha estado na Turquia há um tempo atrás, então assim, nossa, você só está mudando de países, enfim, foi muito bacana. Mas quando você estava na Turquia, você não tinha saído no livro ainda? Não. Depois que eu vim pro Brasil, foi que eu estava bem pertinho, né? Foi que houve o lançamento do livro. Ah, que pena. E lá na Turquia você deu seminário, você ministrou seminário? Sim, ministrei seminários lá na Turquia, né, em Istambul, a convite do CCI Kamil Uti, que é professor lá, Quinto Dan, Shotokan. Tem uma escola na região de Esenyurt, que é uma região mais afastada do centro de Istambul. E eu fiz uns seminários lá, foi muito bacana, muito interessante, porque é uma diferença de cultura. Eles falam um idioma que eu domino muito pouco, meu turco é muito pobre. E eu falo inglês, então eu ficava me preocupada em falar inglês com eles. Alguns deles entendiam, outros não. Mas tem uma linguagem que a gente se entendia de maneira tranquila e universal, que é a linguagem do Karatê. Então, tava um grupo de alunos lá, quando eu falava Zenkut Cidade Getambará, todo mundo fazia. Então o Karatê é a linguagem universal do Karatê. Que interessante. Tava lá, nesse seminário foi egípcios, tinha sírios, tinha paquistaneses, tinha turcos. E eu falei a língua do Karatê. E todo mundo fez. Que bacana. Foi interessante demais. Então, a gente sabe, não sei se é uma impressão, né? Mas eles são mais machistas, né, que os brasileiros. Você não sentiu isso lá? Não, assim, existe uma... Isso eu tive 4 vezes na Turquia. 4 vezes. E essa visão,
não posso falar pelos muçulmanos de um modo geral, porque o único país muçulmano que eu conheci foi a Turquia. Mas, então lá 98% da população é muçulmana, né? Aí tem os cristãos e tem judeus lá. Mas enfim, o que eu vi lá é completamente diferente do que se divulga, né? Os turcos são muito parecidos com os brasileiros, eles são alegres, são festivos, adoram futebol. Adoram futebol. Tanto que eu andava na rua com a camisa do Brasil, eles viam e falavam Neymar, Ronaldinho pra mim. Então, porque eles amam futebol brasileiro demais, assim, adoram futebol. E assim, eu via com relação a essa questão do machismo, não é bem o machismo, mas como a religião deles prevê uma proteção para a mulher, eles têm muito cuidado. Então, assim, eu lembro que a primeira vez que eu fui na mesquita, eu cheguei lá e vi que tinha lugares separados para oração. As mulheres rezavam de um lado e os homens rezavam do outro. E eu, com a minha visão ocidental, disse, segregação? O que é isso? Por que eu não posso rezar lá? Já queria rezar lá, entendeu? Junto com os homens. Aí a pessoa que estava comigo, meu acompanhante, falou, não é segregação. Vá orar do lado das mulheres, observe o jeito de orar e depois você me diz. Fui lá. E realmente, né, eles se prostam, né, no chão e primeiro começa tocando no joelho, depois se prostam, então enfim. Aí saí e percebi que não era bem assim. Aí depois ele falou assim, você imagina, eu estou atrás, o meu acompanhante falou, eu estou atrás de uma mulher, ela está se prostrando e eu estou aqui olhando. Né? Ela vai ficar constrangida e eu também. Educação. É educação. Então, assim, ela rezando separada, ela fica mais à vontade e a gente também. Então, eu entendi muitas coisas ali. E uma outra coisa que eu não sabia é com relação ao uso do véu, do hijab, né? Que a gente pensava que as oprimidas são oprimidas e tudo, mas falando pela Turquia, que o que eu vi lá, não é bem assim, né? Tanto que eu conheci famílias que uma das moças usava hijab, o véu, e as outras não. Porque ela tem que escolher, é uma opção dela. Ela põe o véu ou não. Né? Então a Turquia, como é um país de muito turismo, então eu vi os extremos lá. Eu estava numa parada, num ponto de ônibus, vi uma moça de short e cropped e vi outra moça toda coberta. E conversando as duas da maneira mais natural possível. Então assim, eu não senti o machismo lá, tanto que eu dei aula, dei seminário lá para vários homens na mesma sala. Isso foi possível porque eu não sou muçulmana, porque se eu fosse muçulmana eu não poderia tocar ou estar na mesma sala que essas pessoas, né? Por conta da religião. Né? Eles têm um respeito, tanto que eles não encaram a gente, eles olham para baixo, não encaram a mulher, eles olham para o outro lado, olham para baixo, por respeito. Caramba! Para nós, então assim, eu não senti nenhuma dificuldade lá, andei para todo lado, fui nas mesquitas, fui muito bem recebido nas mesquitas. Assim, é claro que na mesquita é o único lugar que você é obrigatório você se cobrir, por respeito. Sim. Né? Tá dentro da religião dos outros, você tem que respeitar. Mas fora isso, na rua, normal, short, camiseta, tênis. Você moraria lá? Tranquilamente. Olha, que legal. Tranquilamente, moraria lá tranquilamente. Gostei muito de lá. Bacana. E esse coral dojo? Isso aqui é o logo da minha escola, né? Da minha escola, Coral Dojo. Atualmente, como o meu trabalho me impede de parar para dar aula, viagem, vez ou outra preciso viajar, em missões e tudo. Então eu não estou dando aula no momento, ela existe de maneira virtual. Tem um Instagram, vocês podem procurar lá, Coral Dojo, no meu Instagram. Tá lá, mas é a logo da minha escola. Que legal, Disney. Muito bacana. A Disney é uma pessoa que eu sei várias histórias dela, eu admiro muito, né? Ela já me honrou com a presença dela no nosso evento, veio lá de Manaus, no lançamento do livro. Sou muito grato a você, Disney, por você aceitar meu convite, participar do livro, vir de tão longe, né? E ela me conta umas histórias aí que eu cada vez admiro mais ela. Né? É uma guerreira mesmo, né? Sobre o livro, assim, eu queria até fazer um parêntese sobre o livro, que o livro realmente ele serve para divulgar o teu trabalho, para contar a história que você não pode contar, assim, sempre diretamente. O acesso é mais fácil com o livro. Então, assim, o livro ele me propiciou um maior conhecimento das pessoas com relação ao meu trabalho, com relação à minha história.
Então isso foi muito importante para mim, porque muitas pessoas não me conheciam, não sabiam quem eu era. E com o livro, muitas pessoas chegaram, eu vi você no livro, eu vi um livro que tinha sua foto, eu não sabia que você era do Karatê, eu não sabia que você tinha tanto tempo de prática. Então o livro me trouxe muito isso, sabe? Esse conhecimento. E eu, nossa, só gratidão. O trabalho, o cuidado com o material, o seu carinho da Elaine comigo para preparar o texto, as fotos. Nossa, e no fim, o material final ele é incrível. Eu recomendo que se você ainda não fez um livro, faz um livro aqui com o Fábio. Que ó, tudo de bom. Que legal, Lise. Sempre um prazer te receber aqui. Volte mais vezes, né? Acho que já deu um tempo legal, porque se a gente demora muito também, a pessoa não assiste, né? Então, foi um prazer receber. Você quer deixar algum recado, alguma coisa? Só com relação à prática das artes marciais, de modo geral. A arte marcial ela é boa, ela desde que treinada com um profissional correto. É bom se vocês pais e mães puderem colocar seus filhos em qualquer esporte da luta com um profissional correto, sempre ressalto isso. É muito importante para a formação do caráter, é muito importante para agregar valores às crianças. Então seria muito importante você colocar a criança num esporte de luta, não para aprender a bater, mas para aprender a se posicionar enquanto ser humano, enquanto pessoa na vida. É isso, é mais que luta. É isso aí. A arte marcial ajuda a construir o cidadão, né? E isso a gente está precisando muito, né? Muito. Não é tão fácil. É isso aí. E você que ficou aí até o final desse vídeo, muito obrigado. Isso mostra o quanto você gosta de arte marcial. Não se esqueça, compartilhe o vídeo. Se você não está inscrito, inscreva-se no nosso canal, tá? Para a gente poder estar sempre mantendo aí, e com pessoas assim que nem a Disney está convidando e está contando essas histórias de vida, ok? Vamos fazer um osso para acabar aqui nessa... Ok? Osso.